Bom, meu nome é Paulo Victor Medina, eu tenho 31 anos, sou médico, formei com 23 anos, entrei na faculdade com 17 e terminei cardiologia aos 27 anos, né? Ou seja, foram 10 anos, porque antes da cardiologia eu precisei fazer clínica. E esse vídeo é para contar um pouco sobre o meu processo e minha história para chegar até aqui. Que sirva aí de exemplo para alguém, de inspiração ou até para reflexão. Bora lá! Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para gravar mais um vídeo, novamente aqui nesse formato, né? Para acostumar, ir treinando aqui minha oratória, etc. Eu acho que isso é bom para desenvolvimento pessoal, e etc. E compartilhar aqui, né? Fazer o backup aqui da minha mente, entre aspas. Compartilhar alguns pensamentos, minhas ideias. Hoje eu queria contar um pouco mais sobre a minha história. Talvez isso interesse 0 pessoas, mas... bom, talvez algum dia interesse a alguém e eu meio que tenho material para isso, eu queria utilizar esse material. Eu estou, sendo bem sincero, passando por uma fase na minha vida em que eu estou precisando tomar uma decisão muito difícil. Bom, talvez vocês fiquem sabendo aqui neste canal futuramente, mas... ou não, se eu não tomar essa decisão, vocês vão acabar não ficando sabendo. Enfim, mas... com essa decisão em jogo, e eu preciso realmente praticar essa questão de retórica, eu preciso melhorar essa questão. Eu tenho um material aqui, bom, é até interessante para vocês saberem, eu preparei esse material há alguns anos atrás, acho que uns 2 anos talvez. Foi, por incrível que pareça, participar de um podcast. Talvez vocês já tenham me visto na internet, mas não sabiam que era eu, né? Claro, não dá para saber. Mas, bom, meu primeiro contato com o YouTube, na verdade, eu fui o primeiro convidado de um youtuber grande aqui do meu estado, de Minas Gerais, o youtuber Ben Mendes, né, da Ronda do Consumidor. Bom, depois eu detalho a minha história de como eu o conheci pessoalmente, que foi uma história até bem interessante, sabe? Assim, bem curiosa mesmo. Mas, como eu acabei conhecendo ele numa circunstância meio diferenciada, enfim, acabou me levando... a ser o primeiro convidado do podcast dele, que era um podcast voltado para a área da saúde. E como vocês devem ter visto na thumbnail, isso diz um pouco sobre quem sou eu. Mas, olha, eu não é querendo achar que minha história é diferente, acho que cada um tem uma história muito singular, né? De forma alguma eu acho que isso seja algo de especial, mas eu acho que uma história curiosa o suficiente para que ela seja contada aqui, talvez pode servir de exemplo para alguém, ou até mesmo de inspiração, dependendo do caminho que a pessoa queira seguir. Então é o seguinte, eu tinha preparado para esse podcast, antes de ir para as partes médicas, bom, aquela famosa e que sempre tem aquela introdução, né, do assunto, onde a gente cumprimenta o entrevistador, agradece, etc. E eu pensei, eu já admito logo de cara, acho que eu tenho fobia social, né? Sei lá, faço alguns acompanhamentos, nunca veio este nome até mim diagnosticado, mas sim, sendo bem sincero, é como eu me sinto. Então, para mim, o próprio fato de gravar um vídeo aqui para o YouTube já é um desafio, cara. Por mais que seja uma câmera, é bem desafiador. Não sei se vocês conseguem imaginar como é. Logo, por exemplo, apresentar um trabalho também é desafiador, sempre foi desafiador para mim. E, poxa, estar num podcast, vocês imaginam tanto que eu fiquei ansioso, nervoso antes de ir, inseguro até, mas bom, talvez vocês se identifiquem comigo, né? Quem tem essa questão social, esse medo, essa ansiedade, tem hora que o mundo meio que bate na nossa porta e exige que a gente tome alguma ação que a gente precisa de encarar, né? Se você precisa apresentar um trabalho, você não tem muito como evitar aquilo, você tem que encarar. E às vezes você engole o medo, o coração dispara, mas você, né, tenta contornar isso e às vezes o resultado sai até bom, sabe? Pra ser sincero, o podcast até hoje eu não tive coragem de ver, eu vi só o corte que ficou mais famoso. Eu vou deixar aqui embaixo aqui na descrição para quem tiver curiosidade. Mas sim, eu não tive coragem de ver o podcast todo, realmente não gosto. Meus vídeos também, assim, eu sou obrigado a ver para editar, mas não gosto muito de focar neles. Enfim,
de novo eu estou aqui desviando do assunto. Vamos lá. O motivo desse vídeo é contar um pouco da minha trajetória, que foi o que eu pensei em contar logo no início do podcast. Vou tentar fazer com que esse vídeo não fique muito longo como os outros. Então, assim, o que eu acho diferente na minha trajetória, o que eu acho que pode agregar para quem está assistindo. Bom, eu acho que muita gente mais jovem, né, esse público, isso é um vídeo mais para pessoas mais jovens, tá? Quando a gente termina o ensino médio, eu terminei com 17 anos, né? Eu não sei vocês, mas vocês se sentiam preparados já para tomar a decisão com o que vocês vão trabalhar na sua vida, né? Às vezes as pessoas até falam, mas você não precisa tomar assim pro resto da vida, você é muito jovem, mas, olha, não é bem assim. Eu sempre entendi que, bom, quanto antes eu me decidir um caminho, quanto antes eu começar, na frente eu vou sair no futuro, né? Estrategicamente é bom. Eu venho de um contexto familiar, onde meu pai sempre teve que trabalhar muito, né? Um comerciante, e a vida dele sempre foi muito, muito dura. E eu sempre pensei, poxa, eu queria chegar numa idade mais avançada, com uma segurança financeira maior, com um pouco mais de tranquilidade, poder ter acesso, né, a lugares, por exemplo, que ele não teve, viagens, etc. E foi isso, mais ou menos, que foi o plano que eu fui moldando para minha vida. E, bom, diante da seriedade desse plano e do peso que eu estava carregando, aos 17 anos eu sabia onde eu queria chegar no ponto de vista assim, de objetivo final, de finança, mas o caminho que eu ia ter que traçar, galera, não fazia a menor ideia. E teve alguns pontos que contribuíram para isso. Eu sempre me vejo como uma pessoa muito responsável. Isso eu consigo demonstrar porque, poxa, minha mãe sempre cobrou estudo de mim, então eu fui acabando ficando muito bom em praticamente todas as matérias da escola. Todas. Sempre fui bom, sempre tirei notas muito boas, sempre fui responsável com o dever de casa, essas coisas. Não é que eu passava o dia estudando, mas era tão consistente, eu era tão obrigado, eu vivia meio isolado. Até já contei no outro vídeo que eu sofri bullying em uma parte do ensino médio. Eu acho que isso tem muito a ver com o meu isolamento. Eu fiquei sempre isolado em casa, eu e meu irmão, pouco contato social e sempre muito rígido, né? Fazendo os deveres, fazendo tudo. E essa consistência aí me fez bem em tudo quanto é matéria era bom, mas não é que eu gostava de todas. Sempre tive uma particularidade assim, de gostar muito de história, geografia e física. Enfim, aí chegou o terceiro ano, resumindo, né? 17 anos eu precisava escolher faculdade, né? Porque na minha época não tinha outro caminho, eu não sei fazer faculdade, né? Minha geração foi bem marcada por isso. Talvez os mais novos não passem por isso, né? É até bom que não passem por isso. E, bom, antes, enquanto eu estava tomando a decisão, eu já sabia, né, que eu tinha que formar alguma coisa, por dentro eu sabia disso, é o que eu tinha em mente, senão eu tinha estudado tudo à toa, né? Então eu fui fazer um cursinho. E era aquela época do boom da engenharia. Eu não conseguia descobrir meu talento, minha vocação. Conseguia passar em matemática, nunca tomei uma recuperação na escola toda, mas eu sempre detestei matemática. Mas como estavam todos meus colegas, todo mundo, engenharia, eu falei, vou fazer esse cursinho de engenharia, às vezes eu aprendo mais matemática, quem sabe eu não consigo gostar. Resumindo, o cursinho foi bem desperdiçado, sabe? O cursinho era à noite, né? A aula era colégio particular, então tinha dia que tinha aula integral, tinha dia que era só de manhã. E o cursinho era à noite, e, cara, eu fiquei mais fazendo amizade no cursinho, saía pra comer pizza. Eu não lembro se eu talvez tenha até tomado. Eu não posso falar, eu era de menor nessa época, mas assim, eu não fui um aluno muito exemplar nesse cursinho não, galera. E no final, vou ser bem sério, eu começava a ver as equações assim no quadro. Por mais que eu ame física, as equações de matemática, assim, entrando no cálculo, era muito para mim, eu não conseguia, me parecia tudo muito abstrato demais.
Eu sou bom em física teórica, mas na hora de botar isso matematicamente, eu falo miseravelmente. Talvez um dia eu até queira aprender isso por curiosidade, como desafio. Mas na época eu começava a rir dos problemas. Eu falava, cara, não sei resolver isso, não sei nem começar a resolver esse problema. E, enfim, fui só prestando cada vez menos atenção na aula, fui meio que abandonando. E, bom, aí chegou a época do vestibular. E, bom, como eu era um CDF normal, tudo que eu tentei eu passei. Não que tenha muito mérito nisso, porque minhas escolhas foram muito nada a ver, galera, muito nada a ver. Eu, ainda meio sem saber para onde ir, pensei, vou tentar fazer engenharia, né? Engenharia, aí eu pensei, mas qual, né? Engenharia tem 1 milhão. Pensei, vou na ambiental, porque eu gosto de atividade ao ar livre, eu gosto de verde. Eu pensei, vou cuidar do meio ambiente, sei lá, deve ser legal, deve ter muito trabalho fora de escritório. E uma ilusão de que, quem sabe tem menos matemática, né? Eu tentei passar, poxa, passei na Federal, né? Era na UFMG, ainda tinha primeira e segunda etapa, passei no Cefet, que também era bem concorrido aqui em Minas, e nunca tinha cogitado medicina, nunca tinha pensado. E uma prima minha, bem mais velha, eu nem tinha tanto contato assim com ela nessa época, passou numa universidade aqui próximo, né? Universidade particular, perto aqui de casa. Não, perto da minha cidade, né? Na verdade, é uma cidade, assim, uns 70 quilômetros daqui, mas não era muito longe. Mas é particular, né, galera? Então... Mas minha mãe, né, vendo ali que eu tava meio perdido, falou... E ela é um adendo, ela é da área de saúde, só que ela é da área de odontologia. Então ela meio que sabe que medicina é meio difícil, pelo menos nessa época ainda era mais difícil, né? No início do vídeo vocês viram a introdução, né? Eu comecei em 2012, né? Eu formei já tem muito tempo, então era um pouco concorrido. E ela me mandou pra lá pra tentar só por tentar, sabe? Eu era muito... Não sei se eu posso ficar me xingando assim tanto no passado, mas eu era bem nerdinho, sabe? Eu não sabia que era difícil, eu não sabia que era um curso concorrido. Eu estava meio que no mundo da lua, eu vivia ali estudando, mas eu ficava mais preocupado em não sofrer bullying ou tentar fazer sucesso com o sexo oposto do que realmente as profissões. Eu só passava na escola, eu não sabia que medicina era difícil. Fui para lá, fiz a prova e a gente estava viajando de férias de janeiro e saiu o resultado, eu tinha passado. Então, bugou minha cabeça muito, que eu já estava meio que preparado para ver o que ia dar lá na engenharia. Minha família não é muito apossada para ficar perdendo dinheiro. Então, o que eu pensei? Poxa, ó, que bom, vou estudar de graça. O que eu mais gostava, eu gosto até hoje, né? Vocês já devem ter visto pelos outros vídeos, é de carro. Então, eu pensei, acho que se eu passei na Federal, quem sabe meu pai não me escola um carro, pode ser um carro simples, ia ser tão legal, né? Que eu ia para escola de busão. Né? Quem sabe, né? Aí, bom, mesmo assim, lá nessa viagem, depois de muitas conversas com meus familiares, eu pensei, cara, engenharia não estava me passando muita confiança, eu não me via como engenheiro, eu não detestava a aula de matemática, lembrava do cursinho, pensava, isso não vai dar. Minha única outra opção era medicina. Coincidentemente, minha família tem um histórico na área de saúde, minha mãe é do odonto, o comércio que meu pai comerciante, mexe também nessa área de saúde. Minha família, né, tios e etc, mexe muito na área de farmácia, sabe? Então, bom, eu pensei, quem sabe lá eu não vou descobrir meu propósito, quem sabe eu não possa gostar quando eu chegar lá. E, enfim, isso tudo até agora eu acho que serve até como um debate aqui de o qual essas escolas realmente nos preparam para a vida, né? Eu não sei como está hoje em dia, eu espero que esteja melhor. Mas na minha época era só, prepara para o vestibular aí, ninguém falava de curso técnico, tinha mostra de profissão, mas não sei, eu acho que faltava muito sobre o mundo real, sobre como funciona negócio, leis, Estado, as regras, era muito abstrato e eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre isso e quem sabe aí um dia nossos políticos, alguém veja isso, né, alguém que goste dessa área e não consiga mudar, né, nossas cargas horárias, nosso cronograma escolar, digamos assim. Inclusive eu estou até olhando aqui o texto que eu tinha escrito na época, né. Então, assim,
eu acabei optando por fazer medicina, mesmo particular. Tava uma época até boa do país, por mais que a gente não tivesse muitas posses, o curso de medicina em 2012 não era o preço de hoje. Se eu não me engano, era 3.000 e alguma coisa reais. Meu pai, o Brasil estava em outra época também, a gente não estava mal também financeiramente, e falou, não, eu consigo. E fui lá eu fazer. Marinha de primeira viagem, mas, bom, no início muito perdido, cidade nova, morando em República, 17 anos, eu tive muita dificuldade no início com a seriedade da coisa, entender o que eu estava fazendo ali. Mas eu admito também que assim não demorou muito para bater a responsabilidade, sabe? Passando ali a fase inicial, o curso também vai ficando cada vez mais difícil, sabe? Você vai evoluindo, vai dificultando, o nível vai só aumentando. E inevitavelmente, lidando com os colegas, né, grandes amigos que eu fiz, a gente vai ficando cada vez mais responsável, a gente começa a ignorar diversões, né, do mundo, essas coisas de universitário, a gente vai começando a ver certas coisas como infantis e vai focando mais no estudo e concentrado até o ponto que talvez o ponto que eu queira chegar é que meio que eu tô aqui meio que acidentalmente, sabe? Acabou virando um vídeo, é um vídeo que eu queria contar parte da minha trajetória, serve como um alerta para tomar a decisão certa quando você terminar a escola, para você estudar na escola, para você se esforçar, para você tentar se encontrar o seu lugar no mundo, mas um vídeo também de alerta sobre como a gente às vezes vai... A vida parece que as situações vão levando o nosso caminho, e eu tô num momento agora da minha vida em que eu tenho a oportunidade de fazer uma decisão e de não simplesmente ser levado pela situação. Eu sinto que eu fui levado esse tempo inteiro até aqui. Isso é meio contraditório. Todo mundo que me vê normalmente tem muita admiração, né? Eu terminei cardiologia, né? 10 anos de estudo com 27 anos. Sempre fui dos mais novos. Era o mais novo da turma, inclusive. E eu acho que nem sempre essa admiração que as pessoas veem de fora é o que realmente me percebo por dentro, sabe? Eu fui indo na esperança de um dia ter a certeza de que eu achei meu lugar, mas eu estou aqui com 31 anos e sinto que não achei. Eu consigo performar bem meu trabalho, mas eu ainda tenho uma sensação dentro de mim, sabe? Que às vezes me faz ficar mais reflexivo, às vezes. Inclusive, é uma trajetória que, por mais que as pessoas olhem, que bacana, que bonito, assim, só quem passa sabe como é, né? Esses 10 anos não são fáceis. Você entrar com 17, sair com 27, e pensa bem, né? Na faculdade tudo é mais festivo um pouco, você tem que meio que a desculpa de eu estou estudando, mas assim que você termina, escolhe fazer uma residência, seja porque está inseguro em pegar plantão, que era o meu caso, né? Eu deixei muito claro no início do vídeo meus medos, minhas fobias, né? Minha ansiedade. Então pensei, eu vou para residência rápido e de novo, né? Você termina a medicina, você tem que fazer outro vestibular. Então teve cursinho também. Então assim, só eu sei, galera, quantas noites sem dormir e ver todo mundo, seus amigos, né, já ganhando a vida, casando, ganhando dinheiro, comprando carro, e eu assim me sentindo mega pra trás, cara, ganhando a bolsa agora aumentou um pouco, mas na minha época era 2.000 e alguma coisa, e ainda tinha uns descontos, eu ainda tive que morar fora, pagar aluguel, cara, que sensação, viu? E pensar que primeiro para fazer cardiologia tem que fazer clínica. Como clínico, você não ganha muita diferença, assim como um médico generalista. Hoje em dia até ganha porque a medicina está mais concorrida, mas na minha época não era tanto. Então depois da clínica eu tinha que fazer outra coisa ainda. Então foi bem... Todo aquele meu plano que eu tinha de vou ganhar dinheiro rápido e vou numa posição tranquila, diferente do meu pai, não foi. Foi assim, muito ao contrário, e isso teve um impacto muito grande em mim. Basicamente, tudo que eu tinha planejado lá aos 16 anos, bom,
até os 30 deu redondamente errado. Enfim, mas a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas, né? Um dia a gente vai, por ocasião, né? A gente tem que fazer nossas ocasiões, fazer nossa própria sorte, ficando nos lugares certos, sendo leal às pessoas. Eu fui conseguindo até atingir posições interessantes, mas, enfim, eu estou numa bifurcação aqui na minha vida. Queria fazer esse desabafo barra revelação da minha trajetória, que eu acho que é uma reflexão que, além de me treinar, além de fortalecer meu canal do YouTube, fortalecer às vezes um pouco a minha imagem e treinar a minha retórica, eu também acho que é um vídeo interessante até para eu refletir sobre o meu caminho daqui em diante, sabe? Se tiver uma mudança brusca nisso, vocês vão descobrir aqui pelos vídeos. Mas minha vida, como vocês viram, ela é meio atípica. Todo mundo, né? Todo mundo, a vida é bem particular. Mas tem umas coincidências muito estranhas que acontecem comigo. Eu acabo tendo contato com pessoas que eu nunca imaginaria, acabo estando em cenários que eu nunca imaginaria que estaria, e isso tem mexido muito comigo. Então eu definitivamente preciso refletir mais. Então tá aí o vídeo, espero que não tenha ficado muito massivo, né? Agora que eu vou gravar a introdução, que vocês vão ver lá no início, porque eu ainda precisava pegar um clima, né? Porque vocês vão ver que eu vou tentar pelo menos prender vocês ao vídeo. Então um abraço para vocês, a gente se encontra aqui no próximo vídeo, que não seja falando de mim, seja falando sobre algum outro tema, a não ser que vocês tenham alguma curiosidade, né? Aí eu gravo, não tem problema não. Um abraço e tchau!